Paulo, eu acho que o contraditório que você trouxe é muito bom, mas é até menos contraditório do que parece à primeira vista, porque teve um detalhe que eu disse e que a Ana disse que faz toda a diferença do mundo, e você acabou concordando de certa forma. Eu não acho que não é para ir porque o MBL se aproveitou da ocasião. Seria um motivo muito pequeno, concordo nesse ponto com você. É porque a pauta não é essa que você está dizendo. Exato. Então, aí a Ana disse, coloca o nome de todo mundo lá. Eu gosto também da questão que você traz do arquétipo, do simbolismo. A gente gosta do Jordan Peterson, isso tudo é muito importante. Então, tudo bem também, dane-se. De novo, não é nada egóico. Eu não sou um cara narcisista, eu não estou nem aí para quem fica com os créditos. Né? Então, se o cara não se sensibilizou com eu e você sendo caçados, mas se sensibilizar com o Deltan Dallagnol, tá tudo certo por mim, desde que cada vez mais gente acorde e venha para o lado bom do combate. Mas eu tenho muita dúvida que é isso que está acontecendo. Então, meu ponto todo é chamar atenção, olha, eu não aceito participar de um teatro chinfrim que finja que começou agora um arbítrio, o Deltan é o alvo, e aí o Deltan daqui a pouco consegue o mandato dele de volta, ou sei lá o quê, e vida que segue. Então, assim, mas o Brasil... o sistema, qual a diferença? Não, mas aí que tá. Mas você acha que é isso que está na mesa? Eu não tenho nenhuma esperança que seja isso. Nenhuma. Nem o Deltan tem coragem de colocar dessa forma. O Deltan não tem coragem de colocar dessa forma. Eu não vi. Importa pelo seguinte, cara, senão a gente vai retroagir a um período, foi o que eu falei, que existia um teatrinho das tesouras. Então agora o Deltan vai ser a oposição corajosa ao PT, ele não fala nem do Alexandre diretamente. E aí uma encenação patética de que essa turma vai ser a direita permitida de novo. E vai ter um bando de gente aí comemorando. Posso colocar foi isso que pariu o Bolsonaro. Se não fosse isso, essa nossa união, nós não teríamos tido o Bolsonaro. Quando nós nos unimos, nós derrubamos os caras e levamos o Bolsonaro ao poder. O que a gente precisa derrubar um regime ditatorial. Depois, o que vem depois, tomara que seja... Eu não acho que o povo vai dar o protagonismo ao Deltan. Eu ainda digo mais, desculpa, Ana, mas eu ainda digo mais, eu acho que vieram à tona várias coisas sobre o Deltan agora, declarações dele, etc., que botaram ele no holofote, que talvez as pessoas tenham acordado sobre o Deltan. Lembrem-se, eu sou o cara que criticava o Deltan lá de trás. Falava assim, socorro, esse cara é um louco. É isso. Vai, Ana. Deixa eu colocar alguns pontos aqui. Eu não vou concordar com nenhum ponto seu, Paulo, desculpa, nessa questão, assim que é porque bom, eu acho. Porque eu acho. E o chat vamos lá, dividido, viu? Mas eu acho que é o seguinte: primeiro, aliás, alguns pontos. Primeiro, esse grupo que vocês estão mencionando é um grupo irrelevante já não tem relevância nenhuma, né? Tanto é que é tão irrelevante. Não, nesse ponto é irrelevante e não vou nem citar o nome porque para mim é irrelevante. No entanto, o que eu acho que eles estão fazendo, e eu falei isso essa semana com o Marcel Van Hatten, ele também entrou em contato comigo, o Constantino, e disse, não, porque a gente tem que voltar às ruas e tal. Falei, Marcel, é um grupo parasita. Eles vão te usar. Simplesmente isso. Eles vão te usar. E segundo, a pauta desta manifestação é Deltan Dallagnol. E essa pauta, para mim, está errada. Eu não concordo com a pauta ser Deltan Dallagnol apenas, porque se querem falar de um deputado cassado inconstitucionalmente, a gente tem que voltar no Daniel Silveira. Não dá para falar de não, o deputado Deltan Dallagnol foi cassado ilegalmente, inconstitucionalmente, é a gota d'água. Tem um deputado que vai ter que passar 8 anos na cadeia, uma pena maior do que um estuprador e um traficante por palavras proferidas no YouTube? Então, se querem colocar a pauta liberdade para o deputado tem que voltar à fita
e colocar o deputado Daniel Silveira, porque, olha, se tem alguém que discorda do Paulo Figueiredo, jornalista, do Constantino, que achou ótimo que foram dispensados da Jovem Pan, e o Fiuza também está calado, mas espera aí, essa mesma gente que não gosta de vocês e que agora quer defender o Deltan, tem que defender o Daniel Silveira primeiro. Não dá, isso não bate. Então, o respeito à Constituição tem que ir para o Daniel Silveira. Então, para mim, a questão é a pauta em si. Com esse grupelho ou não. Não interessa se esse grupelho tá envolvido ou não. O problema é que não dá para ir para as ruas para falar apenas de Deltan Dallagnol. A participação que eu tive naquela sessão da Câmara com o Constantino... Um deputado me perguntou, vocês acham que o povo tem que voltar às ruas? Falei, peraí, o povo está nas ruas há 4 anos, vocês que têm que fazer alguma coisa. Um deputado foi caçado ilegalmente, preso ilegalmente, e vocês querem que o povo vá para as ruas? Façam alguma coisa vocês na Câmara. Eu acho, então, que todos concordaram, no fim das contas, que o problema não é quem convoca, quem está à frente do movimento, quem está participando do movimento, mas a questão é em torno da pauta. A pauta não pode ser em defesa do Deltan Dallagnol, do mandato do Deltan Dallagnol, mas sim de todo mundo que está sendo atingido, de alguma forma, por todas as ilegalidades que tem nos atropelado. Se o Arthur Duval, mamãe chorei lá, mesmo com toda aquela indecência de querer ir para a Ucrânia pegar mulher pobre, se ele voltar a ter aquela coragem que ele já demonstrou num vídeo que é flagrante perpétuo, viu, Xande? De enfrentar o arbítrio supremo daquela forma, tá tudo bem. Até eu dou uns tapinhas nas costas do oportunista. Mas não é isso que está acontecendo, esse é meu ponto. Bom, depois eu recomendo, Paulo, diga. Não, eu acho que se a população fosse para as ruas no dia 4, eu acho que teria muita gente pedindo fora Alexandre de Moraes. Acho que nós poderíamos aproveitar a motivação das pessoas irem para as ruas com o Dallagnol, embora elas... Porque e aí existe um aspecto da psicologia humana, Ana, que o Dallagnol, ele representa esse arquétipo do calvário. E o Daniel Silveira não. E você sabe, Paulo, eu gosto muito do Daniel, inclusive pessoalmente. A cassação do Dallagnol, a cassação do Dallagnol não tem nada a ver com Alexandre de Moraes, mas com o ministro do TSE que ganhou lá os 6 tapinhas na cara. Não tem nada a ver com Alexandre de Moraes. O ministro ninguém do TSE vai que pras cumpriu ruas a missão com dada pelo Alexandre de Moraes. Peraí, mas ninguém vai para as ruas falar Deltan e Alexandre de Moraes. Não vão. Não vão. O Sérgio Moro foi para o Twitter a semana passada elogiar a decisão que o Supremo Tribunal Federal teve de mandar o Fernando Collor para a cadeia uma pena de 33 anos. Não vai. Pauta Alexandre de Moraes só vai para as ruas, inconstitucionalidades de Alexandre de Moraes, isso só vai para as ruas se o pacote inteiro estar nas ruas. Daniel Silveira, Anderson Torres, presos políticos, tudo isso, essa perseguição toda que o Brasil está sofrendo, essa promiscuidade jurídica, esse braço judicial perseguidor que está há quanto tempo aí? 3 anos agora? Pauta Deltan sozinha com a prova disso, Ana, é que o Deltan, a prova disso é que o Deltan sequer mencionou os casos para trás. Ele fala, temos que nos unir, senão vocês podem ser os próximos. Tem o Gustavo Gayer, tem a Carla Zambelli. É como se até agora nada tivesse acontecido. O Deltan o próximo. Não, o Deltan tem horror a gente, pelo amor de Deus. O Deltan é o cara que exaltou o sistema eleitoral. Deltan não é da Deixa eu falar aqui rapidinho, Paulo. O deputado Marcelo Van Hatten está acompanhando o 4x4, está me mandando mensagens aqui, estou assistindo ao 4x4. A pauta nunca foi só Deltan, ele é apenas mais um exemplo do arbítrio. Pelo menos, e mensagem do deputado Marcelo Van Hatten. Pelo menos de minha parte, sempre falei contra todos os abusos, inclusive do Daniel. Acho uma pena essa divisão agora, grande parte vaidade. Não nego que tem problemas graves e que certos grupos ainda não fizeram meia-culpa. Deveriam. Mas, apesar disso, se o povo não for à rua, esqueça. O Congresso claramente não tem força sozinho, sem pressão popular. Foi assim nas diretas, foi assim no impeachment de Collor e Dilma,
Deltan tem falado dos presos políticos, sim, e dos outros abusos. Assinou minha CPI, a CPI do abuso, inclusive. Obrigado aí pela audiência do deputado Marcel Van Hatten. Então, mas acho que todos concordamos, então, no fim das contas. E outra coisa também, né? O Brasil já está vivendo. Outra coisa. Olha, Lacombe, eu tenho que ser responsável aqui. O deputado Marcel Van Hatten, ele foi uma das vozes solitárias nos últimos 2, 3 anos contra essas arbitrariedades do Supremo Tribunal Federal, e muitos que querem parasitar esse movimento dele agora fingiram que o próprio Marcel Van Hatten não estava falando nada sozinho lá no plenário. Colocaram uma venda nos olhos e fingiram que o Marcel Van Hatten estava falando praticamente não existia. Por isso que, para mim, agora, é inaceitável parasitarem um movimento sério de defesa à nossa Constituição por puro projeto de poder político. Só isso que o outro lado mas quer. Mas, para mim, tem mais coisa envolvida. Eu sou aqui, eu vou ser a voz do alarmismo, digamos assim, né? Eu não posso ser irresponsável para tentar alimentar uma esperança nas pessoas de agora vamos para a rua botar o quê? 500 mil pessoas? 1 milhão de pessoas na rua. E aí, olha a expressão que o Paulo usou, derrubar o regime. Então, a minha pergunta é, Paulo, você acredita nisso? Então, meu ponto é o seguinte, o Alan dos Santos, nosso amigo, está aqui pertinho da gente em Orlando, falando há muito tempo assim, ó, eu estou avisando. Então, as pessoas chamaram a gente na chincha por pregar manifestação constitucional contra o absurdo e tudo, e tem gente que está com tornozeleira eletrônica e presa. E estão falando que a culpa é nossa. Então, assim, eu tenho que ser responsável nesse momento para dizer o seguinte, já é ditadura, eu tenho lugar de fala, eu tenho passaporte cancelado, eu estou num inquérito que eu denunciei nas cortes internacionais há 3 anos. Eu fui arrastado para ele. Eu não posso ir no Brasil, minhas contas estão congeladas com 7 meses de salário da Jovem Pan lá. Eu estou censurado nas redes sociais. Já é uma ditadura, então eu vou virar e falar, é isso aí, vai todo mundo para a rua. As pessoas estão com medo e com razão, porque general é tudo melancia, verde por fora e vermelho por dentro, e covarde, e vão contar com quem? Vamos botar mais gente na rua, o Deltan Dallagnol e o Marcel peitarem o Alexandre? Isso pode ser inconsequente até, o Brasil já é ditadura, já é uma ditadura. Então como é que se derruba um regime, Paulo? A gente não pode nem defender, mas como é que se derruba um regime? Ué, do jeito que a gente está fazendo aqui, conscientizando a população, primeiro, de que ela vive sob um regime, isso é o primeiro passo, e o segundo, sim, as pessoas irem para as ruas e fomentarem a tensão entre os agentes do sistema. E é isso mesmo. Porque eu sei o seguinte, eu subscrevo tudo que o Marcel Van Hatten disse aí, menos a parte elogiosa ao Dallagnol. Se as pessoas ficarem em casa e se entregarem, só piora. Você falou do Jordan Peterson aqui, ele reforça sempre, o inferno é um poço sem fundo. Se a gente acha que só vai milhão de pessoas para a rua, só vai se a coisa deteriorar muito economicamente. Sejamos francos, o Brasil não vai botar 6 milhões de pessoas na rua pela liberdade do Daniel Silveira. Não vai. Não tem problema. Só se virar Venezuela. Vai ter que virar Venezuela antes. Eu não acho que nós precisemos. Olha, mais uma mensagem aqui do deputado Marcel Van Hatten. Rodrigo também tem razão, situação horrorosa, temos de achar uma forma de nos unirmos contra essa ditadura. Se até no Irã e na Rússia o povo vai às ruas contra o regime, não vamos nós aqui por medo, mas é uma situação delicada. Eu sempre que saio, sempre que me param, é isso. E, aliás, as minhas 2 últimas colunas para a Gazeta do Povo terminam basicamente com a mesma pergunta, feita de 2 formas diferentes. Que a primeira é contra uma ditadura, o que pode a democracia, né? E a outra é o que podem ainda os de coração puro e espírito forte, e espírito reto. O que podemos? Né? Ir para as ruas? Sim, vamos para as ruas, com todo o risco que isso envolve. E depois? E que mais? Será que só o que a gente faz aqui... Mas então, Lacombe... Diga. Posso pegar esse seu gancho? Porque eu li os seus textos na Gazeta, são espetaculares em relação a isso, como você fecha com este questionamento pertinente, só que aí, por medo, os deputados também não estão falando dos presos, centenas de presos políticos com tornozeleira eletrônica. Por quê? Porque é o inquérito do Xandão, é o inquérito do Alexandre de Moraes.
Então, eles estão com medo de falar que tem senhoras, senhores, avós, mães de família com tornozeleira eletrônica, os que estão em casa, e outros na cadeia, sem devido processo legal, sem ampla defesa, advogados que não têm acesso aos inquéritos. E por que os deputados não tocam nesse assunto no plenário? Porque é o inquérito do Alexandre de Moraes e eles estão com medo de tocar nesse assunto. Não teve tipificação de crime, individualização de crime. O mais respeitado jurista desse país, que é um cara que eu tenho o maior respeito e admiração, mesmo ele, quando vai apontar para o óbvio, que é tudo ilegal, tudo inconstitucional, ele faz questão de dizer o quanto respeita esses ministros. Então tem todo mundo medo, é uma ditadura. Eu digo com toda clareza, eu não respeito nenhum deles. Como é que eu vou respeitar o meu algoz? Como é que eu vou respeitar um cara que quer me destruir usando um poder arbitrário? E isso já é uma ditadura. Agora, qual é a solução para uma ditadura? A gente não pode nem falar, né? Não pode nem falar, por motivos óbvios. Sabe quem mais está com medo agora? O Telegram, o Google, que não podem sequer opinar contra um projeto de lei. Projeto de lei é para ser debatido publicamente. E se empresas podem opinar a favor do projeto de lei, por que outras empresas não podem opinar contra um projeto de lei? Agora, até empresas privadas, gigantes como o Google, como o Telegram, estão com medo. E o povo na rua é que vai resolver isso? Não vai, é inconsequente isso, gente. Nós tínhamos 6 pautas. Mas o deputado Marcel Van Hatten está aqui dizendo, a gente tem que começar com um movimento pequeno, né? Foi assim lá atrás, começamos com centenas e foi crescendo, então... Você veja que a nossa pauta aqui foi toda derrubada, mas a gente está falando das questões que são... Essa é a pauta. Essa é a pauta, é a pauta do Brasil hoje. É difícil, é duro. Não vale a pena falar de arcabouço fiscal, porque, olha só, a parte econômica vai piorar muito. Não é preciso ser economista para saber isso. Vai piorar muito. Os Armínio Fraga da vida, tucano, covardão, que fez L para salvar a democracia, estão com medinho, mas nem arrependidos estão ainda. Não é uma questão de vaidade não, viu, Marcelo? Você me conhece há muito tempo, você sabe. Eu não estou nem aí se o Armínio vai ter que vir a público e falar eu errei e vocês estavam certos. Isso é o de menos para mim. Eu quero que o Brasil não vire Venezuela. É só isso que eu quero. Eu não quero nem minhas contas de volta. Leva, Xandão. Leva meu dinheiro para o churrasco do Lula. Faz picanha com o meu dinheiro. Eu quero que o Brasil não vire Venezuela. Agora, como é que faz isso? Eu não tenho resposta. Ou a resposta que existe numa ditadura não pode ser dita, né? Por motivos óbvios. Eu queria ver uma dessas pessoas... Uma dessas pessoas envolvidas nessa manifestação, o Marcel já falou várias vezes, então não pode ser o Marcel. Mas eu queria ver o próprio Deltan Dallagnol, por exemplo, que eu defendi também, escrevi um artigo sobre isso, sobre o absurdo e a inconstitucionalidade cometida pelo TSE, né, por um desembargador que está de olho numa cadeira lá no Supremo também. Mas eu queria ver o Deltan dizendo, por exemplo... O deputado Daniel Silveira foi preso inconstitucionalmente, teve um indulto presidencial cassado inconstitucionalmente, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres foi preso inconstitucionalmente, agora chegou a minha vez, eu não aguento, o Brasil não aguenta mais. Eu queria ver o nome dessa lista de injustiçados na boca do Deltan, por exemplo. Já falei que ele não gosta da gente. É outro bicho. As pessoas olham, veem futebol americano e rugby, quem não entende a diferença acha que é o mesmo esporte, mas não é. É só parecido. Deltan Dallagnol não é direita, ele só parece, em alguns aspectos, porque estava contra o Lula. Estava contra o Lula pelos interesses dele. Agora... O que eu tentava explicar da diferença é que eu gosto muito do deputado Daniel Silveira e não gosto do deputado Dallagnol, mas eu reconheço que do ponto de vista de psicologia das massas, do ponto de vista de motivação, do ponto de vista da natureza humana, a figura do Dallagnol, do Calvário, é uma figura mais poderosa para motivar as pessoas a irem às ruas do que a figura do bombadão, que fala grosso, que fala vai matar, não sei o quê, que assusta as pessoas, que é o caso do Daniel Silveira, embora... De fato, Ana, nós estejamos absolutamente alinhados. Daniel Silveira talvez seja
Eu acho que sim. O que mais sofreu com essa ditadura. Injustamente. O que mais? Se as pessoas... Se eu tivesse o poder de mover as massas na direção que eu acho que é para chamar atenção para o que é correto, eu chamaria o caso do Daniel Silveira mesmo. Você está coberto, estamos alinhados. Agora, eu sei que muita gente só acordou com o caso do Dallagnol por causa desse efeito psicológico. E qualquer coisa que botar as pessoas nas ruas, nesse momento, em 2015, 2016, tinha de tudo. Até que as ruas vão se condensando numa direção. Paulo. Eu discordo que teve gente que só acordou com o Dallagnol. Teve gente que está acordada, mas fingindo que estava dormindo porque era contra o deputado bolsonarista, o ex-ministro do Bolsonaro. Eles ruas. Eles não estavam dormindo. Eles não estavam dormindo. Mas não interessa. Eu não quero saber o coração, da bondade de coração. Antes não estavam indo para as ruas. Agora estão. A massa vai aumentando. Se amanhã começarem a mexer com jogadores de ping-pong e a associação dos jogadores de ping-pong se juntar, tamo junto. Eu sei o seguinte, eu não sei como é que a gente vai derrubar esse regime, mas eu tenho certeza que para vencer uma força poderosa vai ser com a aglutinação de outras forças com que eles forem mexendo. Eu posso dar uma notícia para vocês? Pode ser que em algum momento... Pode ser que em algum momento nós tenhamos o PT do nosso lado para derrubar o regime. Vocês já pararam para pensar nisso? Pode ser. Não vai que em algum momento isso. o PT pode ser que em algum momento estavam no churrasco hoje PT, juntos, né? Hoje estão juntos, mas amanhã podem não estar. E aí, se houver choque entre o PT e os donos do poder, como já houve, Globo, Fiesp, isso aí, Paulo, só vai ser o Brasil degringolar muito economicamente. Minha namorada acabou de voltar de São Paulo, fez um evento lá, conversou comigo. É impressionante como a elite paulistana está alienada. Vida que segue, todo mundo levando suas vidas. Mas pode ser que uma hora não esteja mais. Eu tive outro dia com uma pessoa, ela não sabia nem que havia exilados, não sabia nem que havia pessoas censuradas, com contas bancárias bloqueadas, com redes sociais banidas, com passaporte cancelado. Uma pessoa de um nível bom, ela não tinha ideia. Mas, nossa, a gente está passando por isso, tem isso mesmo. É assustador, é assustador. Bom, eu vou ter que reorganizar a nossa pauta. Só para fechar aqui o meu comentário sobre esse assunto. Eu não me importo que agora vamos colocar assim a turma do Dallagnol, tá? Que eu acho que o deputado Marcel Van Hatten não é da turma do Dallagnol, o Marcel Van Hatten é da turma da liberdade, porque ele está gritando contra as atrocidades há muito tempo e às vezes gritando sozinho. Então eu aplaudo o deputado Marcel Van Hatten, mas a turma do Dallagnol, eu não me importo que eles venham agora, mas o que não dá é chegar agora e só falar do Dallagnol. Isso não dá para aceitar. Fala do Dallagnol, não tem problema, mas fala do Daniel, do Anderson Torres, do Alan dos Santos, da Ludmila Lins Grilo, dos presos políticos hoje sem julgamento, com tornozeleira, sem acesso ao inquérito, sem defesa. Aí sim. O que não dá postura tem sido justiça seja feita. Como Marte agora. E justiça seja feita, essa postura é do deputado Marcel. Ele virou nosso líder, nossa voz. Porque nem Bolsonaro levanta a voz para essa. Parece que o Bolsonaro acredita, de repente, numa saída dentro do sistema. Então, desse regime. Então, veja, o Deltan não é nossa voz, o Moro, sem dúvida, não é. A tucanada toda não é. Agora, o deputado Marcel é coerente e tem poucos assim. Então é isso mesmo. Quem acha que a saída vai ser pelo sistema, não, depois vai ser... eu vi isso do próprio ex-presidente, né, no evento que teve aqui. Não, quando mudar o comando do STF, aí, meu chapa, não dá para acreditar que esse sistema aí vai se autorregular. Não.